Olá. Em 2007, a ONU definiu 2 de abril como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. O objetivo é levar informações para reduzir a discriminação e o preconceito com o diagnóstico do transtorno de espectro autista. Sobre o assunto, vamos conversar com a advogada Carmen Lilian Calvo Bosquet, do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Carmen, a gente poderia começar essa conversa falando sobre um pouco dessa importância de se comemorar, de se lembrar a conscientização do autismo no dia 2 de abril, e por que a escolha dessa data especificamente? Olha, Maurício, o autismo, né, é possível tecer alguns comentários antes de iniciarmos nosso bate-papo, no sentido de que o autismo não é considerado uma doença, tá? Ele é um transtorno. E é importante essa conscientização, com o objetivo, obviamente, de reduzir a discriminação com relação a esse transtorno, exatamente porque é possível, através do tratamento precoce, de políticas públicas, que esse transtorno não cause tantos problemas às famílias que possuem dentro do seu seio familiar o diagnóstico do TEA, do transtorno do espectro autista. E a ONU definiu essa data exatamente para que traçamos essa conscientização e que essa conscientização seja mundial. No Brasil, nós tivemos um marco regulatório muitíssimo importante em 2012, incluindo os portadores de TEA, de transtorno de espectro autista, como deficientes, né, como portadores de necessidades, eu gosto de falar portadores de necessidades específicas, exatamente para reduzir essa discriminação com relação ao autismo. E em 2012 foi um importante marco regulatório, porque trouxe diversas possibilidades e direitos a essas famílias que tinham e detêm familiares com o transtorno. O problema do autismo é ainda a carga muito violenta de preconceito, né? As pessoas não entendem, ou não querem entender, melhor dizendo, que eles precisam de uma atenção especial e que eles têm direito a essa atenção especial. Me parece que isso já foi, inclusive, judicializado, já há decisões na Justiça que garantem esses direitos. Porque existe uma legislação, mas essa legislação não era cumprida em seu rigor, digamos assim. Como é que está este aspecto também? Olha, nós evoluímos absurdamente com relação à legislação e aos direitos dos autistas, né? Nós temos, então, esse marco regulatório em 2012, que foi, obviamente, alterado com outros direitos inclusos em 2020. Nós temos, em São Paulo, poucas pessoas sabem, mas nós temos uma ação civil pública já transitada em julgado que garante as terapias específicas para esses portadores de TEA, com o apoio dos governos municipais e do Estado. Nós temos políticas públicas de saúde, de educação, de previdência, de assistência governamental para esses portadores de TEA. Então, nós temos um rol de direitos que, às vezes, nem os próprios familiares desconhecem essas políticas públicas e que, obviamente, é necessário que façamos com que essas famílias busquem por esses direitos, porque são direitos garantidos constitucionalmente, através de legislação federal, legislação estadual, e até através dessa ação civil pública, no caso, essa ação civil pública estadual aqui do estado de São Paulo. Agora, o desconhecimento é grande, mas o preconceito ainda é maior, inclusive, do ponto de vista, curioso que os planos de saúde não garantem os tratamentos, ou pelo menos não garantiam os tratamentos, bancar o tratamento do autismo, sob a desculpa de que não seria uma doença, seria um transtorno. Como é que está também esse entendimento, como é que está o movimento no combate a esse preconceito?
Com relação aos planos de saúde, para quem possui, obviamente, planos de saúde privados, o óbice que se encontra é que as operadoras de plano de saúde muitas vezes não concordam com as terapias indicadas pelos médicos. Quem vai indicar a terapia para a criança, né, para o adolescente, é o médico, é o neuropediatra, é o pediatra, é o psiquiatra, são esses profissionais especializados que vão indicar qual é a melhor terapia para essas crianças. E muitas vezes os planos de saúde entram nesse embate com relação a essas terapias, e aí muitas vezes é necessário judicializar para que faça valer exatamente aquilo que o médico prescreve, porque só o médico que sabe exatamente quais as terapias indicadas para cada caso. E isso já é sabido, público e notório, que quanto mais precoce se iniciar o tratamento dessas crianças, muito maior o resultado e a evolução. Então, o embate hoje é que a ANS ela traz um rol exemplificativo das terapias, mas não é um rol exaustivo, então menos taxativo. Então, quando há esse problema com os planos de saúde, quando os planos de saúde se recusam a bancar, a custear essas terapias, aí a saída realmente é a judicialização através do Poder Judiciário, que vai garantir que essas terapias, de fato, aconteçam. Mas ele ainda envolve uma certa gama de profissionais, né? Porque seriam fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionista. Até hoje a nutricionista ela tem uma importância muito grande, a nutrição tem uma importância muito grande no desenvolvimento dos tratamentos, né? Do aspecto autista. Quer dizer, como é que também está esse aspecto? O plano de saúde, ele já, de certa forma, aceita essa gama de profissionais? A maioria ainda não aceita. E em muitas localidades, por exemplo, a gente nem encontra determinados profissionais. Há uma terapia específica, por exemplo, para o autismo, que é a terapia ABA, né? Que é a de comportamento aplicada. E é uma terapia cara, porque o profissional precisa estar junto dessa criança o mais tempo possível. E não se encontram, muitas vezes não se encontram esses profissionais nas localidades. Então, a gente ainda, além de estar no entrave junto aos planos de saúde, ao SUS, então, nem se fala, né, que ainda há um déficit desses profissionais, a gente tem ainda esse déficit de profissional especializado nas terapias comportamentais. Né? Então, hoje, sim, os autistas eles necessitam de atendimento e terapias multiprofissionais, com fonoaudiólogos, nutricionistas, terapeutas, e o nutricionista também é importante, porque como uma das questões que mais se trabalham nas crianças com autismo é o comportamento, muitas dessas crianças não têm autonomia para se alimentar sozinhos, para receber e aceitar diversos tipos de alimentos. Então, é preciso até profissionais dessa área também. Agora, a questão do SUS, né? O SUS hoje evoluiu muito no tratamento ao autista, né? Inclusive, eu lembro perfeitamente de ter visto matéria na imprensa sobre o tratamento específico para o autista feito por dentistas, né? Dentistas, equipes especializadas no tratamento dentário do autista e feito pelo SUS, né? O SUS já evoluiu muito, né? Claro que sempre há uma demanda muito maior. Mas como é que está essa relação? Evoluiu muito, no entanto que o SUS garante esses tratamentos terapêuticos aos portadores de TEA e muito estruturado. Talvez o que ocorra é a fila de espera. Como a gente sente que no autismo, quanto mais precoce se iniciar essas terapias, melhor, às vezes aguardar por essa fila de espera do SUS, que de fato, né, de fato ocorre essa fila de espera, então pode ser prejudicial para a criança, mas que existe, que o SUS dá essa total cobertura para essas terapias, para as principais terapias e terapias reconhecidas pela ANS, sim, o SUS tem. E tem, dá o total respaldo, sim, a essas famílias. E também me parece que está muito concentrado nos grandes centros, né? Nas regiões mais afastadas,
há uma deficiência maior desses profissionais, tanto na área particular, né, quanto na esfera pública também. Como é que está o acesso a esses tratamentos? Exatamente. Esse é um ponto crucial, é um ponto sensível, né, às famílias. Exatamente porque não há muitos profissionais especializados, são muitas terapias novas, outras até experimentais. Então, de certo que os grandes centros estão mais cobertos dessas terapias e os pequenos centros, os interiores, as regiões mais periféricas, realmente ficam mais expostas a não chegar a esses tratamentos. Olha, só para você ter uma ideia, Maurício, no Brasil estima-se que 2 milhões de pessoas são portadoras de TEA. Então, nós, obviamente, temos 2 milhões de brasileirinhos aí nos calfundosos Judas, né, como dizia minha avó, que precisam desses tratamentos e que não estão perto dos grandes centros, né, e que, obviamente, vai obter esses tratamentos somente dos profissionais e das terapias mais comuns, né, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, que esses pequenos centros ainda detêm. Agora, terapias mais específicas, mais especializadas, provavelmente só os grandes centros detêm. Outro grande problema enfrentado pelos portadores de autismo é o acesso às escolas. E há uma grande discussão sobre a inserção deles no complexo educacional. Se ele teria que ir para uma sala de aula comum, né, ou se teria que ter uma sala de aula específica para os autistas. Como está essa discussão e qual a importância dela? Olha, eu acho que é uma discussão que acho que nem deve haver, né? O autista, o portador de TEA, ele tem que estar incluso dentro de uma sala comum, junto com as demais crianças. Algumas terapias, né, indicadas pelos profissionais pressupõem que essa criança seja acompanhada de um auxiliar, de um terapeuta. Inclusive, a terapia ABA, por exemplo, que é uma terapia famosa, ela necessita que esse profissional seja acompanhado junto com a criança dentro da sala de aula. E nós temos objeções até de escolas particulares. Então, você pode imaginar, então, com relação às escolas públicas, porque, de fato, ter esse auxiliar, seja esse auxiliar da escola ou seja esse auxiliar da família, né, acompanhando essa criança, talvez a escola ainda não esteja preparada para receber, mas é de suma importância que essa criança seja aceita em qualquer escola, seja particular, seja pública, e que esse auxiliar, se indicado pelo médico, esteja presente dentro da sala de aula, porque faz parte da terapia comportamental. Então, temos casos, obviamente, de escolas que não querem que esses auxiliares estejam juntos dentro da sala de aula, mas basta procurar ajuda, basta procurar a defensoria pública, basta procurar um advogado para que isso, de fato, seja realidade. Essas crianças têm total interesse do Estado na prestação de serviços públicos educacionais, que essas crianças estejam incluídas no seio da escola, juntamente com todos os demais alunos da série, e, se necessário for, junto com o auxiliar, com o terapeuta, com quem quer que seja, obviamente, necessário o acompanhamento. A garantia de um direito, né? O direito à educação, né? Direito à educação universal. E há uma resposta muito positiva por parte do autista, né? Hoje a gente vê a perfeita inserção deles na vida cotidiana, né? Como é que está também isso? Quer dizer, a escola é fundamental para isso porque ela é um centro de convivência. Então, essa convivência é fundamental neste tratamento também? Essa convivência é fundamental. Nós percebemos que, atendendo aqui a muitos clientes, né, no escritório, nós percebemos que quanto antes se inicia esse tratamento precoce e quanto antes se inclui essa criança no seio da sociedade, né, essa criança ela vai se desenvolver, né, cognitivamente, socialmente, ela vai desenvolver habilidades emocionais, habilidades sociais, e ela vai ter uma vida adulta tranquila, vai ter uma vida adulta normal.
o autismo, a gente precisa entender o autismo, né, como um transtorno que, se indicado com terapias precoces e se desenvolvendo essas terapias ao longo da vida, a criança ou adolescente vai ter uma vida normal, porque ela foi introduzida dentro do seio da família, dentro do seio da sociedade, do bairro, da escola, sem qualquer problema. Ela foi aceita, ela foi incluída, né? Então, a escola, ela precisa estar preparada, tanto a escola pública quanto a escola privada. A escola privada não pode cobrar nada mais por isso, por aceitar essa criança ou por ter um profissional que tem que dar esse respaldo a essa criança dentro da sala de aula. Isso, inclusive, é proibido terminantemente por lei. E tanto a escola pública quanto a escola particular tem crescido e evoluído com relação a esses aspectos, abordando e trazendo essas crianças para dentro da sala de aula, e estão muitíssimos mais preparados do que há anos atrás. Exatamente em razão dessa conscientização. Há uma série de direitos, inclusive financeiros, por parte da família que tem um dos membros com autismo, que ainda é de pouco conhecimento, né? E parece que ele chega a ter redução de impostos na compra de automóvel, uma série não seria incentivo, né? Na verdade, uma série de facilidades financeiras para ajudar no tratamento, que é caro, né? Que demanda muito, né, da família. Quer dizer, como é que está esse aspecto também? Nós temos, olha, na série, por exemplo, do direito previdenciário, nós temos um benefício assistencial chamado LOAS para as famílias que vivem em condição de miserabilidade e que tem dentro do seu seio familiar uma pessoa com um TEA, né, transtorno do espectro autista. Essa família ela tem direito, se comprovados os requisitos, claro, a receber o LOAS, que é um benefício assistencial. Além disso, nós temos também a legislação a respeito do BPC para o LOAS com relação a isenções de impostos na aquisição do automóvel, também. Então, nós temos o Estado e se tem desenvolvido políticas públicas, porque a gente sabe que a família, quando descobre que tem um filho, uma criança com um transtorno de espectro autista, ela vai ter que medir esforços, tanto financeiros quanto de tempo, para que essa criança esteja e se submeta aos tratamentos e às terapias. E a gente sabe que isso demanda dinheiro e demanda tempo. E se nós não tivermos políticas públicas que possam fortalecer e incentivar essas famílias a submeterem essas crianças a esses tratamentos, quanto mais tivermos essas políticas públicas, melhor. Então, nós temos diversas políticas públicas, sim. Inclusive uma certa desinformação em torno disso também, né? Quer dizer, as famílias nem sempre conhecem desses direitos, né? Como ter acesso a eles, né? Qual seria o mecanismo que teria uma família que tenha um portador da síndrome do autismo, do transtorno de autismo, ele tivesse acesso a essas políticas públicas? Pois é, as defensorias públicas dos estados têm desenvolvido, inclusive, cartilhas, Maurício, cartilhas com informativos, porque, veja bem, é muito difícil a pessoa conhecer quais são os locais que dão esse tipo de informação e que prestam esses tipos de serviços. Então, as defensorias públicas têm elaborado diversas cartilhas, defensorias públicas dos estados, elaborados essas cartilhas, para divulgação nos bairros, na sociedade, para que seja mais fácil buscar por esses direitos. Porque como são diversos direitos, cada direito é buscado em determinado local, né? Então, por exemplo, nós tivemos em 2020 aprovado, né, alterado essa lei de 2012, que é a famosa lei do Romeu Mion, que determinou, né, que incluiu a carteira de identificação do portador do transtorno do espectro autista. E essa carteira é uma carteira que é emitida pelos estados, pelos municípios. Então,
muitas vezes as pessoas não sabem a quem procurar para a emissão dessas carteiras. Então, a Defensoria Pública tem emitido várias dessas cartilhas para ajudar a divulgar os direitos e as políticas públicas disponíveis a essas pessoas. E como é que está esse o resultado? Quer dizer, tem dado bastante resultado, porque a gente tinha, pelo menos no passado relativamente recente, a atitude mais comum das famílias era segregar, né? O paciente do transtorno de autismo, né? Quer dizer, como é que está hoje essa convivência já com a família de certa forma, a qualidade de vida oferecida a esses cidadãos? Olha, o que eu percebo, né, eu posso estar muito errado, mas o que eu percebo é que a conscientização fez com que despertasse nas pessoas a característica de que vamos lidar com isso, né? Não vamos segregar, não há por que segregar, né? E mesmo porque sabemos que se essas crianças receberem os tratamentos multiprofissionais precoces, essas crianças vão se desenvolver normalmente. Então, para que segregar? E além do mais, talvez num passado não tão recente, era mais difícil o diagnóstico, né? E hoje, em razão da conscientização e dessas políticas públicas informativas, as famílias têm procurado, né, quando verificam que as crianças têm, já desde pequena, né, têm alguma dificuldade social, né, de habilidades sociais, já procuram o diagnóstico precoce. Então, quando você procura o diagnóstico precoce, você não quer a segregação, você quer que essa criança seja inserida no seio familiar, no seio da sociedade, no seio da escola, do bairro. Então, eu acho que a segregação cada vez mais vem ocorrendo menos, né? E isso é muito bom. E a receptividade da sociedade como um todo. A senhora que tem acompanhado, de certa forma, todo o desenvolvimento desse trabalho de conscientização, como é que está tendo, há uma maior receptividade da própria sociedade? Eu acredito que há uma maior receptividade da própria sociedade, mas ainda temos alguns pontos ainda que evoluir, né? Então, a gente ainda se depara, né? A gente acabou elencando todas as problemáticas com relação, mas a gente ainda se depara com escolas particulares que não aceitam essas crianças, porque sim, entendem essas escolas que não têm a infraestrutura adequada para receber essas crianças, né? O que é uma pena, né, que essas escolas não estejam preparadas. É função da escola estar preparada, né? Então, a gente se depara também com os planos de saúde ainda negando alguns tratamentos esses que são já comprovados benéficos. Então, a gente ainda tem muito que evoluir. Já evoluímos, mas ainda temos muito ainda que evoluir. E o judiciário tem garantido esses direitos? Ele tem reagido? O judiciário tem garantido todos esses direitos. A gente tem diversos casos de ações exemplarmente contra planos de saúde, por exemplo, que não aceitam essas terapias indicadas pelos profissionais de saúde, mas bate no judiciário, se faz a perícia, se verifica que aqueles laudos específicos determinados pelos médicos realmente são recomendáveis, e o judiciário tem, sim, cumprido seu papel, obviamente analisando imparcialmente cada caso, mas sabendo que é necessário, sim, que essas terapias sejam realizadas para esses portadores. Sejam garantidas, né? Porque, sejam afinal garantidas. de contas, a gente está tratando de pessoas que merecem todo o respeito e toda a atenção, não é isso? Tanto do Estado quanto da sociedade. Exatamente, Maurício. Carmen, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. É sempre um assunto instigante. A gente poderia ficar aqui horas conversando, mas a gente tem um espaço limitado de tempo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada eu, Maurício. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, a página da TV Senado no YouTube. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania.